Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre as eleições municipais de 2020. Vocês já devem estar acompanhando, porque desde domingo iniciaram as campanhas, tanto para prefeito quanto para vereador. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso. As eleições municipais, elas ocorrem de 4 em 4 anos e elas têm como finalidade eleger os prefeitos e os vereadores dos municípios. No nosso caso, a gente está falando do município de Nova Iguaçu e para alguns alunos do município de Queimados, né? Já que algumas pessoas moram em Queimados. Essa eleição ela é realizada em 1 ou 2 turnos, de acordo com a cidade. Como que funciona isso? Dia 15 de novembro é o dia da eleição. Todas as cidades acima de 200 mil eleitores, que é o caso de Nova Iguaçu, se na primeira data, no primeiro turno, o candidato a prefeito ele não conseguir metade dos votos válidos mais um voto, ou seja, a maioria dos votos, ocorre um segundo turno com os 2 candidatos mais votados. Cidades que não têm 200 mil eleitores, é o caso de Queimados, por exemplo, ou Japeri. Essas cidades já vão definir os seus prefeitos no dia 15 de novembro. E aí eu falei para vocês sobre a questão dos votos válidos para prefeito, né? Numa cidade acima de 200 mil habitantes, você precisa ter metade dos votos válidos mais um, logo no dia 15 de novembro, para não ter um segundo turno. E o que são esses votos válidos? Quando nós vamos votar, a gente está lá na urna, nós temos as seguintes opções. Escolher um candidato a vereador, primeiro voto é de vereador, e aí você digita 5 números. Os 2 primeiros números representam o número do partido daquele vereador e tem 3 números sequenciais, que é a numeração, né, que compõe lá os 5 dígitos para vereador. Aí vai aparecer a foto dele, você vai confirmar. Depois a gente tem o voto para prefeito, que são 2 números, que é o número do partido dele. E aí vai aparecer a foto do candidato a prefeito e do vice-prefeito, que é aquela pessoa que assume se o prefeito desistir, por exemplo. Ele pode não querer mais ser prefeito, ele pode querer se candidatar a um outro cargo daqui a 2 anos, um cargo, por exemplo, de deputado estadual, deputado federal, governador, em 2022 isso. Ele pode falecer, então o vice-prefeito é aquela pessoa que vai assumir na ausência do prefeito. Então é importante observar também esse candidato, que geralmente as pessoas não falam muito, mas ele é muito importante. E aí, o que vai acontecer é o seguinte: você tem as opções de escolher um candidato ou você pode anular o seu voto. Você pode anular o seu voto através do voto em branco, você aperta a tecla branco na urna e confirma, ou você pode digitar um número que não é um número de candidato nenhum. Vou dar um exemplo. Para prefeito, o número 99. Nenhum partido tem o número 99. Então, a pessoa digita 99 e confirma, esse voto vai ser anulado. O que significa o voto anulado? Ele não vai ser contado, ele vai ser descartado. E algumas pessoas falam assim: eu não tenho nada a ver com isso, porque eu estou votando em branco. Quando você vota em branco ou nulo, você também faz uma escolha. A escolha de que outras pessoas vão decidir por você, porque algum prefeito vai ser eleito. No caso de Nova Iguaçu, 11 vereadores serão eleitos e eles vão representar a sua cidade, tomar decisões importantes para a população. Então, quando você anula o seu voto, você decide que essa decisão vai ficar na mão de outros eleitores, de outras pessoas. Você está passando para outro essa responsabilidade. Então, é importante saber que o voto branco e o voto nulo, ele também está representando aí uma escolha, tá? A gente ouve muito nesse período de eleição algumas pessoas falarem assim: porque o voto branco e o voto nulo vai para o candidato que está vencendo na apuração. Isso é mentira. O voto branco e o voto nulo, eles são simplesmente descartados. Mas é importante você avaliar todas as propostas
ouvir todos os candidatos, né, pesquisar sobre todos eles, mesmo que você já tenha um candidato, principalmente a prefeito, ouça todos, saibam o que todos estão falando. É importante até para você poder conversar com os seus amigos, seus familiares, esse assunto sempre surge, então é bom a gente conhecer aí o que está acontecendo. Outra coisa importante, você recebeu alguma informação pelo WhatsApp, pesquisa no Google para ver se aquilo é verdade. Dá uma pesquisada também de um candidato, coloca o nome dele, fulano de tal é acusado de, e começa a fazer uma leitura dos resultados para você ver se o seu candidato tem alguma acusação, se ele é ficha limpa, tudo isso é muito importante. Você pesquisar em quem você vai votar. E aí, eu vou fazer um resumo aqui, básico, de algumas atribuições de prefeito e de vereador, já que a gente vai fazer esse voto, né, no dia 15 de novembro, é importante a gente conversar um pouquinho sobre isso. Nós vamos ter outras oportunidades de falar sobre o assunto, mas hoje eu vou trazer aí um pouco desse tema. Bem, eu vou falar primeiro do vereador, porque na urna a gente vota primeiro para vereador. O vereador, ele faz parte do poder legislativo. Legislativo é o poder que cria as leis. Então aqui, de acordo com a minha fonte ao Senado Federal, eu trouxe um resumo, mas nas próximas aulas a gente discute um pouco mais esse assunto. É só um panorama geral, vamos assim dizer, um resumo mesmo das atribuições dos prefeitos e dos vereadores para dar um norte para a pesquisa de vocês, tá? Bem, os vereadores eles discutem e votam projetos que vão ser transformados em leis de interesse do município. A gente tem leis federais, leis que valem, né, em todo o Brasil, ou em algumas partes dele, depende de como a lei foi criada. A gente tem as leis estaduais, então, por exemplo, tem leis que só têm validade no estado do Rio de Janeiro. Se você for para São Paulo, para Minas Gerais, aquela lei já não existe lá. E você tem leis que só existem nos municípios. Então tem leis que existem no município de Nova Iguaçu que em Queimados já ocorre de uma forma diferente. Quem vota essas leis, quem discute essas leis são os vereadores. O prefeito ele pode até propor alguma lei para Câmara dos Vereadores, mas é papel deles essa discussão e essa aprovação desses projetos. Papel também dos vereadores fiscalizar a forma como o prefeito está utilizando o dinheiro público. O dinheiro público é o nosso dinheiro, né? A gente paga impostos, esses impostos eles são revertidos ou para o governo federal, para o governo estadual ou para o governo municipal, que é o que a gente está falando agora. Um exemplo de um imposto que vai para o município é o IPTU. Então, o uso desse dinheiro tem que ser fiscalizado pelos vereadores. As contas do prefeito precisam ser aprovadas, inclusive, pelos vereadores. Eles avaliam o orçamento do município. Então, quando chega no final do ano, o prefeito ele vai apresentar para os vereadores, para a Câmara dos Vereadores, como ele vai usar os recursos, quanto vai para a saúde, quanto vai para a educação, para as áreas, né, que a gente tem, para infraestrutura, mobilidade. E a Câmara dos Vereadores aprova esse orçamento. No caso, o prefeito do ano que vem, ele vai ter que executar o dinheiro de acordo com o orçamento que o prefeito desse ano mandou para a Câmara, e os vereadores que estão agora aprovaram. E os vereadores também têm um papel de ouvir, né, as sugestões da população. Hoje em dia a gente tem outras formas de se fazer isso, através das redes sociais, das páginas, né, desses vereadores, ou nesse momento dos candidatos. É um recurso muito importante de comunicação também com a população, certo? E aí, além dos vereadores, nós temos os candidatos a prefeito. Aqui nós temos algumas das atribuições do prefeito. Então, o prefeito ele é responsável pela limpeza urbana. Então, a coleta de lixo é responsabilidade do prefeito. A coleta seletiva, que a gente não tem aqui em Nova Iguaçu, também não temos em Queimados, é papel do prefeito organizar. O saneamento básico, então, levar esgoto, água, asfalto
Isso é papel da prefeitura. A manutenção dos espaços públicos, das praças, manutenção, né, das vias públicas do município e outros espaços de interesse da população. Os postos de saúde, então os postos de saúde, eles são de competência da prefeitura. As escolas, aí não são todas as escolas municipais, elas são de atribuição da prefeitura. No nosso caso aqui, né, o Valfredo Lessa, quem é responsável por investir na escola, por realizar obras de melhorias, para realizar o pagamento, por exemplo, dos salários dos profissionais, né, os professores, a direção, a limpeza, a cozinha, tudo isso é responsabilidade da prefeitura. O transporte público, avaliar quais linhas não estão funcionando bem, que linhas precisam ser criadas, o que precisa melhorar no transporte público, quais são os trajetos realizados pelas linhas, é papel da prefeitura. E existem outras funções que não são funções diretas da prefeitura, mas o prefeito pode auxiliar. Um exemplo é segurança. Segurança não é papel da prefeitura, mas está muito mais associado ao Estado, mas o prefeito ele pode cuidar, por exemplo, da capina dos espaços, porque quando você tem matos muito altos, você cria um ambiente de insegurança, obrigar os donos dos terrenos sem muro, fazer muro nos seus terrenos, porque você evita, né, de repente alguém se esconder num terreno escuro para fazer algo indevido. A iluminação, né, espaços mais iluminados, eles tendem a ser mais seguros. A prefeitura pode ter uma guarda municipal para auxiliar também. Então, o prefeito ele pode coordenar ações com outros entes, né, com o governo estadual, com o governo federal, para pensar melhorias também para a cidade, para o município, né? Então é muito importante a gente conhecer quais são as propostas dos candidatos a vereador, dos candidatos a prefeito, pensar qual é a melhor opção para o nosso município, seja você morador de Nova Iguaçu, morador de Queimados ou de qualquer outro município. É importante que você avalie bem o seu voto, né? Independente das suas opiniões, daquilo que você acredita, você tem que votar de forma coerente. Não pode chegar lá, vou votar em alguém porque uma pessoa me falou que é para votar nele. Você nem sabe, nem leu, não sabe nem o que está propondo. De repente aquela pessoa está falando uma coisa que você nem concorda e você vai votar sem pesquisar? Não pode. E quando a gente termina de votar, aparece aqui, né, fim, na urna eletrônica, indicando que a votação foi concluída. Mas não pense que esse processo termina aqui, não. Depois da eleição, né, e depois que esses candidatos tomam posse, a gente precisa fiscalizar, cobrar melhorias, é nosso papel como cidadão. Independente da pessoa que tenha sido eleita, seja aquela pessoa que você votou ou não, você precisa cobrar, fiscalizar, acompanhar. Então, vote com responsabilidade. Não troque o seu voto por saco de cimento ou qualquer benefício pessoal, porque isso é corrupção. E pesquise, leia sobre todos os candidatos, vote de forma consciente, vote sabendo, né, em quem você está votando, tá? Então, a pesquisa é muito importante nesse processo. Tá bom, pessoal? Essa é a aula que eu queria trazer hoje, né? Um resumo básico desse assunto aí que está em alta, mas a gente vai ter a oportunidade de discuti-lo ao longo aí das próximas semanas um pouco mais, tá? Isso foi só uma introdução. Eu vou mandar para vocês, através dos grupos e através do Facebook, um formuláriozinho para você entrar e responder algumas perguntas daquilo que eu falei hoje, para saber se você conseguiu compreender através desse meu resumo a mensagem que eu queria passar para você ou não. Tá bom, pessoal? Se cuidem, se puder, fique em casa. Quando for sair, use sempre máscara. É muito importante todos os cuidados de prevenção contra a Covid-19. Tá bom, pessoal? Estou morrendo de saudade de todos. Abraço.